Olha, meu filho, eu sei que você já ouviu falar que todo mundo é dispensável, que todo mundo é substituível. Mas de acordo com esse livro aqui, o autor traz de Provérbios, do livro de Salomão na Bíblia, 4 características que vão te tornar indispensável em qualquer relação na sua vida, seja no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, seus colegas, qualquer pessoa. E essas 4 características, elas são a bondade, a generosidade, a gentileza e a integridade, a honestidade. Então vamos lá. Vamos começar pelos efeitos da bondade e da integridade, porque se você não é honesto, consequentemente não tem como você ser bom. Ser bom é você ajudar o outro quando ninguém está vendo e quando o outro não tem nada em troca para te oferecer. E ser íntegro é ser honesto. Então, o autor traz aqui as consequências de não ser bom e de não ser honesto com as pessoas, porque ele diz que essa relação de bondade e integridade, ela é uma joia rara, ela é muito difícil de ser encontrada. Então, aqui as consequências de ser íntegro e ser bom. Você vai gerar relacionamentos valiosos, você vai aumentar a autoestima do outro e aumentar nele o compromisso e a lealdade com você. Então você vai aumentar o nível de compromisso que a outra pessoa tem com você, simplesmente por ser bom e honesto com a outra pessoa. Você vai aumentar aquele nível de comprometimento. Quando você precisar de alguém que seja bom com você, por já ter sido bom com os outros, você vai aumentar o nível da bondade deles com você, o nível de lealdade e de motivação para te ajudar, de compromisso com você. Mas aí a gente também tem o obstáculo, a dificuldade de ser bom, honesto e ser íntegro, que é a mentira. Por quê? Porque a mentira é muito fácil mentir. A gente esbarra ali num obstáculo que é o nosso próprio ego. Então, quando você está mentindo, quando você está sendo desonesto, você aumenta algumas coisas para trazer para você a alimentação daquele ego, para você ser a pessoa, a melhor pessoa da mesa, a melhor pessoa da relação, de inflar o seu ego, de todo mundo te admirar, de todo mundo querer ficar perto de você. Ao invés de só ser bom e honesto, falando pouco, dando menos trabalho, você quer ser o melhor de todos. Você quer superar qualquer expectativa e qualquer história que as outras pessoas estejam contando ali ao seu redor. E é aí que você começa a mentir. E a mentira, ela traz algumas consequências. O primeiro é o estresse. Mentir traz um estresse interminável, porque você sempre vai ficar pensando que as pessoas podem perguntar alguma coisa daquela história de novo. Você sempre vai ficar pensando que as pessoas podem querer ouvir alguma coisa de você porque você mentiu para elas. E isso gera a outra consequência da desonestidade, que são os acidentes de percurso. Então, já pensou, você mente, você é desonesto, e aí na hora de confirmar aquela mentira, de confirmar aquela desonestidade, você acaba tendo um acidente de percurso, você se esquece. Então, além do estresse de ter que anotar mentirinha por mentirinha, para sempre falar as coisas certas, você ainda tem a possibilidade de não se lembrar. Você vai ficar estressado porque você mentiu e você sempre tem que lembrar daquela mentira, e você vai ficar apreensivo porque pode acontecer algum acidente. E vai acontecer. É por isso que existe o ditado que a mentira tem perna curta. Então, a bondade e a integridade, elas geram relações fortes, mas você não pode querer alimentar o seu ego para isso. Você não pode querer se tornar a melhor pessoa do lugar sem observar os outros. Então, a mentira é o principal obstáculo da bondade e da honestidade. E aí nós vemos para generosidade, que é a qualidade que você vai dar, você vai oferecer a outra pessoa mais do que você vai receber. E muitas pessoas não querem a generosidade. Muitas pessoas elas se recusam a ser generosas porque elas veem no outro
que o outro tem a obrigação de ser generosos com elas. E nós fomos ensinados assim. O nosso país hoje vive uma situação assim, né, em que as pessoas que estão aí mais no poder, digamos, elas falam para os outros e elas dividem o país de forma que existem os privilegiados e os oprimidos, e realmente na sociedade existem pessoas mais privilegiadas, mas hoje existe uma guerra de nós contra eles, em que uns buscam dos outros, buscam retirar coisas dos outros e não querem dar as coisas para os outros. Então, quando Salomão fala aqui da generosidade, ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando do conteúdo, de pessoas exporem o seu conteúdo de graça, vir aqui fazer um vídeo, expor seus ensinamentos de graça. Ele está falando do tempo, de você ser generoso com o seu tempo. Então, o outro está precisando de você. O outro está precisando de uma ação boa. Para você ser bom, para você ter a bondade, você tem que doar o seu tempo para o outro. Você tem que ser generoso com o seu tempo. Então, você pode ali ensinar alguma coisa, você pode doar o seu tempo para ouvir o outro, para fazer alguma coisa para o outro, e você também pode dar o seu dinheiro sem receber nada em troca. Então, isso é a generosidade, é quando você escolhe oferecer alguma coisa sem receber nada em troca. E aí nós vamos para a última característica, que Salomão fala como sendo a graciosidade, porque ele mostra essa característica na mulher. Então ele fala que no livro de Provérbios, uma mulher graciosa alcança a honra. Ele fala da mulher porque ele acha que essa característica, essa graciosidade, ela combina mais com a mulher. Essa palavra graciosidade vai combinar mais com a mulher. Mas aí o autor do livro, que está analisando o livro de Provérbios, ele fala aqui, ó, que essa palavra ela engloba a delicadeza, a elegância, o bom gosto, a fineza, a gentileza. Então, quando você é gracioso, você não está só sendo uma pessoa elegante, você não está sendo feminino, como Salomão diz aqui. Você está sendo gentil. Você está sendo gentil diante de um ambiente que teria tudo para dar errado, um ambiente tóxico, como as pessoas falam, né? Então, muita gente, quando está diante desse tipo de ambiente, quando está diante de um ambiente difícil, as pessoas elas preferem ser ríspidas, reagir ao ambiente, e a gente já falou em outros vídeos sobre a diferença de reação e ação. Quando você age, você é proativo, quando você reage, você recebe coisas do ambiente e aí você só quer agir de acordo com o que o ambiente e as circunstâncias vão te oferecendo. Então, quando você não é gracioso, quando você está diante de um ambiente tóxico ali e não é gentil, você está sendo apenas reativo. E as pessoas agem como se isso fosse algo muito normal e algo muito que comum e que deveria ser assim, quando na verdade não é. Quando você é gentil diante de um ambiente tóxico, diante de um ambiente difícil, você acaba sendo admirado pelas pessoas que lá estão e acaba se tornando indispensável naquele ambiente, porque você transforma o ambiente. Quando você chega, o ambiente fica mais alegre, as pessoas ficam diferentes, começam a agir com mais leveza e quando você sai, e aquele ambiente volta a ser tóxico. Então, quando você age com gentileza diante de uma dificuldade, a raiva some. Olha o que ele escreve aqui, ó. Você vai escolher ser paciente quando as pessoas são impacientes. Você vai mostrar bondade quando tiver vontade de revidar, tiver raiva para revidar. E você vai ser delicado e corrigir gentilmente o outro, ao invés de criticá-lo. Então, quando você está diante de um ambiente difícil assim, agir com gentileza vai trazer para o ambiente a sensação de que está tudo bem. E a maioria das pessoas preferem fazer o contrário, e são ensinadas a fazer o contrário, são ensinadas a enfrentar, bater de frente e gerar discussões. E aqui eu não estou falando para você ser bobo, para você ser o trouxa que está ali num ambiente difícil e que recebe tudo para si para ser bom, para ser gracioso. Não. A bondade e a graciosidade não é ser trouxa,
é agir de forma gentil para mostrar para o outro que o outro está errado, para mostrar para o outro que não é assim que se deve fazer, para mostrar para o outro que há outras possibilidades que não sejam a rispidez dele. Então tem muitas pessoas que vão querer sim subir em cima de você e aproveitar da sua bondade, da sua honestidade, da sua generosidade e da sua gentileza. Mas você deve usar essas características para formar relações fortes, para formar relações leais, que as outras pessoas queiram ficar perto de você, para transformar esse ambiente e para gerar um ambiente bom também para você. Então não é só para você ficar olhando os problemas ali e agir como se nada tivesse acontecendo e muitas vezes sofrer as consequências da dificuldade do outro e sofrer as consequências do fato do outro querer subir em cima de todo mundo. Porque tem pessoas ruins no ambiente também. Então, quando você age assim, você acaba influenciando as outras pessoas também a agirem assim. E sempre vai ter alguém que vai se incomodar com as suas ações. E essas pessoas, geralmente, ela vai querer te expulsar do grupo, entre aspas. Ela vai querer colocar as pessoas contra você. E é em qualquer relação, seja na relação familiar, seja na relação entre amigos e principalmente na relação do trabalho. Então, se você se sente à vontade em mudar os outros, em influenciar as pessoas através dessas qualidades aqui, você vai com certeza moldar um ambiente, trazer um ambiente para você de forma que você vai influenciar ele e levar as outras pessoas a te seguirem, levar elas a ter um compromisso com você. Se essas 4 características aqui não adiantarem, não é que você se tornou dispensável ao ambiente, é que aquele ambiente não é o ambiente que você deve estar inserido no momento. Não tem solução. Então, saia desse ambiente, procure mudar a sua situação e, com certeza, as pessoas que estão ali, elas vão continuar com a relação de integridade, com a relação de bondade, generosidade e gentileza com você. Você estando ali ou não. Deu para entender? Então é o seguinte, não seja trouxa. Haja sempre da forma que Salomão falou, com essas 4 características que eu acabei de te falar. Para resumir, haja assim. E se não estiver funcionando, é porque aquele ambiente ele não tem mais solução. E aí você tem que mudar de ambiente, mas com a relação com as pessoas, continuando a relação com as pessoas, porque elas não vão te deixar. Elas não vão deixar você ir embora e simplesmente esquecer de você, tá? Elas vão querer continuar tendo uma relação com você. E lá na frente, quando você precisar, elas vão lembrar da sua bondade, da sua honestidade, da sua generosidade, da sua gentileza, e elas vão te ajudar. Você vai ter formado uma boa relação com todo mundo. Beleza? Então, eu espero que você tenha mudado a sua concepção de como agir num ambiente difícil, porque muita gente vai falar para você bater de frente, para você entrar igual um doido, e talvez isso não resolva e possa até piorar a sua situação. Mas quando você age com bondade, com gentileza, as outras pessoas vão te admirar por isso, e mesmo não dando certo, a relação de compromisso e lealdade vai continuar quando você sair dali. E quando você precisar delas, elas vão lembrar que você foi gentil, que você foi leal e vão te ajudar. Tá bom? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, e eu espero que tenha te ajudado, eu quero que você entre aqui, se inscreva no canal, deixe o joinha e comente como esse vídeo te ajudou. Como você vai caminhar daqui para frente a partir desses ensinamentos e qual dessas 4 características você vai treinar primeiro para continuar daqui para frente aí a sua vida, no seu trabalho, com a sua família e com os seus amigos. Beleza? Então é isso aí, é nóis. Tchau, obrigado.